Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 9 de maio de 2023. E o título da lição que estudaremos hoje será Um Deus que está próximo. Antes, entretanto, de podermos estudar tanto o texto base para a nossa lição de hoje e, ao mesmo tempo, o estudo propriamente do conteúdo da lição, eu quero te convidar para poder orar junto comigo pelas pessoas que têm enviado seus pedidos. A nossa comunidade tem estado realmente bem movimentada. Todos os dias temos aí por volta de 800 a 900 pessoas que enviam seus pedidos para cá, que interagem conosco ou que estão orando por alguém. Louvamos a Deus por isso. E te incentivo também a fazer parte desse movimento de oração. Hoje, especificamente, nós vamos orar pela Luísa Osório, pela Eliana Mariano Ferreira, pelo José Vitor Figueiró Filho, pela Ana Maria Souza, pelo Antônio Albuquerque e pela Carmen Lopes, e ainda pela Valentina Paiva. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor é um Deus que se preocupa conosco, que não existe nada na nossa vida que não tenha importância para o Senhor. O Senhor se preocupa com absolutamente tudo. É por isso que nesse momento gastamos um tempo colocando diante do Senhor os nossos pedidos mais íntimos, as nossas necessidades mais extremas e ao mesmo tempo a nossa certeza de que o Senhor nos ouve e responderá às orações. São mais de 900 pessoas, Pai, que todos os dias enviam suas mensagens, que colocam diante de nós os pedidos, agradecimentos que eles têm, e neste momento entregamos a cada um deles nas suas mãos. Citamos aqui algumas pessoas representando todas as demais. Acreditamos que o Senhor tem poder para responder essas orações. Mas pedimos também que o Teu Espírito nos dirija no estudo da lição hoje, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Colossenses no capítulo 1, verso 17, que diz assim, está falando sobre Cristo Jesus, ok? O texto diz, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo existia antes de todas as coisas. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Esse texto é um texto interessante que vai fazer um desdobramento daquilo que é a noção de que Deus é o nosso Criador. Durante essa semana, nós estamos analisando exatamente o significado que está por detrás do fato de Deus ser o nosso Criador. Bem, já entendemos que do nada Deus criou todas as coisas. Entendemos também que existe uma luta acontecendo por detrás dos bastidores. Apesar de vivermos um tempo de extrema solenidade, onde no santuário celestial o Senhor Jesus, ele ministra em nosso favor, mas também está executando, ou está dirigindo o processo de julgamento, de juízo, o juízo pré-advento, e quando ele terminar esse trabalho, ele virá à terra para poder buscar aqueles que se posicionaram ao seu lado. Portanto, é um tempo de grande solenidade, e nesse tempo, o Senhor Deus tem uma mensagem para nós. E nessa mensagem, nós já vimos na lição da semana passada que nós devemos nos lembrar que essa é a hora do juízo, mas ao mesmo tempo adorar a Deus, porque Ele é o Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. É o Criador de todas as coisas. Mas esse texto que acabamos de ler, de Colossenses no capítulo 1, versos 16 e 17, nos dizem que todas as coisas foram criadas por meio de Cristo Jesus. E que Ele existia antes de todas essas coisas, e ao mesmo tempo que mantém tudo em harmonia. Aqui encontramos uma dimensão que não podemos esquecer. Algumas pessoas até acham que Deus criou todas as coisas, ao invés de acreditar na teoria da evolução das espécies, acreditam que Deus realmente criou. Ele foi lá, deu o start no processo da evolução, então aquela primeira centelha de vida, ela surgiu a partir de Deus, mas a partir daí Deus, assim como um relojoeiro faz um relógio bem organizadinho, com várias engrenagens, ele deixou que o processo da evolução por bilhões e bilhões de anos se desenvolvesse até chegar àquilo que é hoje. Mas Deus não tem nada a ver com a gente, Ele não se mistura com a gente, Ele não está interessado com aquilo que acontece no nosso planeta. Essa é a evolução teísta. Outros até acreditam que nesse processo de evolução, em cada um dos momentos em que
houve uma modificação dentro do contexto da criação, Deus até interveio, ok? Então ele foi lá, criou aquela centelha de vida, depois houve um processo de desenvolvimento dessa centelha de vida, mas houve um momento em que essa centelha de vida teve que se modificar novamente. Aí ele foi lá e interviu de novo, mas em momentos específicos da história do universo. Mas que Deus não está tão preocupado em fazer com que isso funcione. Ele deu corda no processo e o processo está funcionando sozinho. Bom, a Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz pra gente é que todas as coisas foram feitas por Deus e que elas se mantêm em harmonia por causa do poder mantenedor dele. No nosso guia de estudos, inclusive, outros 2 textos aparecerão. Se você me permite, há um texto aqui que eu achei fantástico, que é o texto de 2 aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, onde o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Esse texto está falando para a gente que nesse processo de manter aquilo que Deus criou, ele mantém não apenas as coisas, o planeta que está girando em torno de si mesmo e ao mesmo tempo do Sol, os sistemas solares que também se movimentam, as galáxias se movimentam, tudo está em movimento. Deus não mantém apenas esses grandes elementos, o universo todo, num processo de movimento. Tudo depende de Deus, está tudo certo. Mas Deus também se preocupa com o ser humano que aqui está. Quem somos nós comparado com toda a grandeza do que Deus criou no universo? Nós somos menos do que uma fagulha cósmica. Mas ainda assim, Deus se preocupa conosco a ponto de o processo de transformação do ser humano, de fazer com que uma velha vida se transforme numa nova vida, todo esse processo de transformação dentro da nossa natureza é dirigido também por Deus. Ele é o responsável por tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, há um outro texto que vai aparecer, que é do Salmo, capítulo 139. Desculpa estar aqui lendo esses textos com você, mas eu acho que a gente pode ser edificado através dele. No capítulo 139, versos 15 a 18, nós encontramos um aspecto muito interessante daquilo que é o trabalho de Deus. Olha o que o salmista diz. Tu me observas quando eu estava sendo formado, tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos da areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo. O salmista resumiu aqui de uma maneira muito interessante todo o processo da nossa vida. Deus esteve tecendo, a imagem aqui é de alguém que está preparando um tecido no contexto do Antigo e do Novo Testamento também. Normalmente, as mulheres elas preparavam os tecidos que seriam utilizados para poder fazer roupas, cobertores e assim por diante. Vários eram os elementos usados para isso. Alguns usavam algumas plantas fibrosas, e aí pegavam aquelas fibras e iam tecendo, iam trabalhando com elas para que elas transformassem em linhas, e depois com aquelas linhas iam formando tecidos, totalmente entrelaçados uns com os outros. Outro elemento que era usado para fazer roupas, cobertores e tudo mais, era a própria lã da ovelha, que era, depois que a ovelha era tosqueada, essa lã era lavada, esterilizada, e depois ela era toda enrolada formando fios, e depois esses fios eram também entrelaçados para formarem cobertores, roupas e assim por diante. A imagem que o salmista está usando é Deus, ele formou a nossa vida dessa maneira, como uma tecelã, ela usa alguns elementos para poder fazer com que uma peça bonita de roupa seja feita. Ele está dizendo, Deus estava fazendo isso lá no ventre materno. Ele contou cada um dos nossos dias. Ele estabeleceu um propósito, um projeto para a nossa vida. Portanto, quando pensamos em Deus como nosso Criador, o que a gente está dizendo também é que Ele se preocupou conosco em todos os momentos, em cada fase da nossa vida. Não há nada que fique descoberto diante dele.
Todos os detalhes da nossa vida estão diante dele, ele cuida de nós. Nesse exato momento, enquanto você está assistindo esse vídeo, enquanto estuda a lição, o Espírito de Deus está trabalhando no teu coração. Com tanta coisa que Deus tem para poder fazer no universo, nesse exato momento, ele resolveu gastar tempo e investir em você. Nesse momento, enquanto teu coração arde com essas palavras, o Espírito de Deus está trabalhando no teu coração. Portanto, Deus não apenas nos criou e nos deixou, ele cuida de cada um de nós. Isso é fantástico. Nesse dia, quando os desafios aparecerem diante de você, não se esqueça, você não está sozinho. O Deus criador de mundos, criador do universo, está bem do seu lado, pronto para segurar na sua mão e te ajudar a ultrapassar todos os obstáculos que surgirão no teu caminho. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que a tua caminhada com Jesus, nesse dia, seja realmente memorável. Um bom dia, fique com Deus e não se esqueça, eu estudo a lição. E você?